noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Vim aqui falar sobre mim, sobre o que aconteceu comigo, testemunho, como eu voltei e por que eu voltei para os braços do nosso Senhor. Aconteceu comigo esses tempos atrás. Eu estava muito perturbado espiritualmente, mentalmente. Acabei chegando em casa estressado. Já estou indo direto ao ponto, tá? Acabei chegando em casa estressado com as coisas do trabalho também, coisas da vida. Acabei discutindo com a minha esposa e, no fim, acabei saindo de casa e sem rumo, com pensamento de raiva, as emoções à flor da pele. Acabei parando num lugar aí muito distante, né? Acabei parando em Porto Alegre e não me pergunte como, mas foi na raiva. Eu queria fugir de tudo, eu queria sair, sabe, de casa, fugir praticamente. Acabei parando lá e sem rumo, sem direção nenhuma. Nesse tempo que eu estava sem Deus, sem Cristo, né? Tantas vezes eu já, sabe, quando vem a fraqueza, nós acabamos desfalecendo no caminho, acabamos desistindo e, no fim, acabamos quebrando a cara futuramente, né? E aí a gente bate aquele arrependimento por ter feito isso, por ter deixado, né, o nosso Senhor, e a gente acaba voltando. Enfim, estando lá em Porto Alegre, eu acabei me perdendo aqui, me perdendo ali. Consegui ter um emprego no primeiro dia, mas não era aquilo que eu queria. Pensei na minha filha, que não tinha passagem para voltar. Tinha bem pouca, tinha pouco dinheiro. E decidi dar uma de louco, né? Não sabia como vir, não sabia como chegar em Santa Maria. E perguntei para um dos motoristas ali que sabia mais ou menos o caminho, onde é que ficava Santa Maria. E aí decidi a pé, peguei e me vim. A pé era 10 horas da noite, acabei indo a pé mesmo. Tantos perigos aí na estrada. Esse dia tava garoando, tava frio, tava chovendo, né? Uma chuvinha bem fininha, às 10 horas da noite. Nem tinha começado a chover, mas lá o tempo tava preparado, né? O tempo tava nublado e começou lá por umas meia-noite por aí. Não tinha horário, tava sem celular, tava sem rumo. Acabei perdendo, fui caminhando, passei por Canoas, passei por várias cidades por aí. Acabei dormindo nas paradas, acabei dormindo nos lugares aí, você não acredita, até em campo. Andei bastante, andei. Fiquei, acho que 3 dias fora de casa. Minha esposa, minha família preocupada, todos preocupados comigo, se perguntando o que aconteceu comigo, por que eu fiz aquilo. E no fim, continuando, né? Caminhando, eu caminhei tanto que chegou a um ponto que eu pedi para Deus ter misericórdia de mim. E ao mesmo tempo que eu estava andando, eu estava pensando na minha família, estava pensando na minha filha, estava pensando na minha esposa. E eu só com um cobertorzinho que eu tinha comprado, uma sacolinha, fiquei andando e refletindo sobre isso, sabe? De como eu estava bem, de como as coisas tão simples da vida, tão simples da vida. Por mais simples que seja a sua casa, por mais simples que seja o seu alimento, a sua família, entendeu? O importante é a sua família. Então aquilo ali vinha na minha cabeça, vinha o porquê eu não valorizei, o porquê eu não estava valorizando a minha família. E fiquei pensando nisso, que eu poderia estar
deitado, que eu poderia estar deitado, abraçado com minha esposa, com a minha filha, que é o meu bem mais precioso, é a minha família, é minha esposa, é minha filha. Todos, na verdade, mas o principal é minha esposa e minha filha. Enfim, nesse tempo aí que eu tava andando, eu tava tão cansado das pernas que eu pedi pra Deus, sabe? Eu pedi pra Deus esse dia. Tava dia já. Tava dia. Eu pedi pra Deus ter misericórdia de mim. Me arrependi de tudo, sabe? E, cara, assim, ó. Chega até, sabe, emocional. Cara, eu pedi misericórdia pra ele. Eu fiz uma plaquinha, sabe? Fiz uma plaquinha. E às vezes eu mostrava a cidade pra onde eu ia, a cidade pra onde ia, e passava carro, passava carro. E eu já tava sem esperança, sabe? Mas eu pedi misericórdia pra Deus. E Deus ouviu minhas preces, Deus ouviu minha oração. Meu pedido, na verdade, de socorro. E dali uns, acho que uma hora, meia hora, uma hora mais ou menos, parou um homem, parou um homem, uma caminhonetezinha. E eu achei que não fosse para mim, sabe? E eu corri, tava mancando ainda, com dor nos pés. Cheguei e esse homem perguntou: pra onde é que tu vai? E eu falei: ah, bah, eu vou pra tal lugar, Santa Maria. E ele: tá, entrei. Eu tava todo molhado, sabe? E eu entrei, ó, meio com medo. E o senhor perguntou sobre o que aconteceu. E no meio do caminho eu tava explicando pra ele, sabe? Sobre o que tinha acontecido. E, enfim. E no meio desse diálogo todo, ele falou assim pra mim: é uma missão que Deus tá me dando. Então é uma missão que Deus tá me dando. Cara, e aquilo ali, sabe? Pai, eu fiquei assim, perplexo, sabe? Tipo, eu pedi pra Deus e Deus me entendeu, entendeu? E esse homem falou assim: ah, eu vou te levar até um pedaço, sabe? E, e continuando no meio da estrada, tava chovendo, eu tava com o frio todo molhado. E no meu pensamento eu tava assim: pá, eu vou ter que caminhar depois que ele me largar nesse tal lugar, tipo, um pedaço, sabe? Que do lugar onde eu estava era tantos e tantos quilômetros de distância para chegar à minha cidade, no caso. E aí, pá, sabe? Tipo, pensamento de eu pensar assim, no caso de tipo parar nesse tal lugar e depois continuar a pé, sabe? É meio que é dificultoso, né? É dificultoso. Porque tu já tá cansado e tu não sente o cansaço ali, no caso, quando tu senta. E tu vai chegar até um certo ponto. Tipo, depois pra te poder caminhar tudo de novo. É complicado, é um negócio tenso. Enfim, e aí esse homem pensou e falou pra mim: eu não vou deixar tu caminhar todo esse quilômetro, porque é tanto, dá 200 e poucos quilômetros. E aí eu fiquei pensando: tá, vamos ver se ele vai me levar até Santa Maria. Eu achei até que ele ia me levar até a cidade, mas ele me levou até a cidade dele e falou pra mim: eu vou te levar até a minha cidade e ali eu vou te ajudar. Vou te dar uma passagem pra te poder ir pra tua casa. Depois que eu tinha explicado tudo, né?
A gente foi para até essa tal cidade, não vou mencionar aqui. E ele parou num posto, que é no início da cidade, e falou para mim que já ia voltar. Ele ia trocar de veículo, né? E aí ele foi. Eu não tava acreditando muito, sendo sincero. Achei que ele ia me deixar ali. E fiquei esperando uns 30 minutos. E aí ele voltou com esse veículo. Me pegou ali, me deu a roupa, me deu alimento. E me levou uma outra cidade, no caso. Para poder pegar o ônibus, para poder voltar para casa. E chegando nessa tal cidade, não tinha uma rodoviária assim que tu, sabe, normal, assim, era uma cidade sem rodoviária, só essas paradas normal que tem aí na cidade. E ele falou, não, vou ter que deixar aqui porque tu não vai saber pegar aqui um ônibus para poder voltar para casa. Eu vou ter que levar na outra cidade que é melhor. E chegando nessa cidade, ele foi lá, foi comprar as passagens, não tinha, era só no outro dia. Tinha que ser comprado na hora. E ela tava só pro outro dia. E aí ele me deixou o dinheiro. Tô bem resumindo aqui, ligeirão aqui, pra ficar melhor. Enfim, ele deixou o dinheiro para eu poder comprar as passagens. E perguntou para mim se eu poderia ficar ali até o outro dia, né? Deu para mim, não importava, né? O importante era só para vir para casa, para ver minha família, para ver minha filha e explicar toda a situação, o que aconteceu e tal. E ele ficou olhando para mim assim, depois que eu disse, né, que eu não me importava ficar ali até outro dia. E ele falou para mim assim, olhou para mim, olhou pro banco e falou: "Eu não vou te deixar nesse banco, não vou deixar tu dormindo aí no duro. Vamos ver lá para ti um lugar para te dormir, né, para te descansar". E ele foi lá, uma pousada nesse lugar e pagou para mim. Eu sou muito grato a esse homem, sou muito grato a Deus também, principalmente por ter colocado este homem na estrada ali para me ajudar, né? Porque primeiramente eu pedi para Deus e Deus me enviou. E sou muito grato aí tanto a Deus quanto a este homem que me ajudou, que me deu roupa, que me deu alimento. Enfim, continuando, ele me pagou essa pousada e entrando no quarto eu sentei na cama e conversei com ele. Eu agradeci bastante, que é bem difícil você encontrar alguém que faça isso por ti. É bem difícil você encontrar alguém que queira ajudar o próximo. Hoje em dia tem bastante pessoas, eu sei, mas é difícil no meio de uma estrada onde só tem carro passando e passando. As pessoas hoje em dia estão muito assustadas pelo que acontece, claro, entendo, pelos assaltos, pelo sequestro, enfim. Mas eu sou muito grato e Deus ali, estava ali, me ajudando. Eu sou grato muito a Ele por ter colocado esse homem na minha vida, eu tô repetindo isso. Não, a esposa tá ali. Enfim, só tá me olhando a gravar aqui. Mas eu sou muito grato mesmo. Olha, sem a ajuda deste homem, sem a ajuda de Deus, eu acho que eu não estaria aqui, sabe? Porque no momento que eu tava andando, que eu fugi de casa, eu tinha um pensamento de me matar, sabe? De acabar com a minha vida. Mas Cristo, o nosso Senhor, o meu Deus, ele fez ir até lá, fazer esse tipo, deixou, sabe? Permitiu eu ter feito isso sabe? Pra poder eu me fortalecer, sabe? Espiritualmente, para poder eu raciocinar melhor antes de fazer as coisas, sabe? Então, é uma prova que Deus colocou na minha vida para eu poder retornar à casa dele, sabe? Então, é gratificante, gratificante. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a ter minha família. Cara, é uma coisa maravilhosa, sabe? Que Deus mostra, entendeu? Deus mostra o amor dele imenso, sabe? Porque quando você pede, não é porque você tá nessa situação ruim ali,
nas situações ruins, que você tem que clamar a Deus, que você tem que pedir a Deus. Você tem que agradecer a Deus por estar numa situação boa, você está numa situação boa, você agradece a Deus. Você está numa situação difícil, agradece a Deus, porque isso é passageiro, isso vai passar logo logo, sabe? Não tem que se preocupar com as situações da manhã, com os problemas da manhã. Você tem que agradecer a Deus e deixar nas mãos dele. Então, você tem que sempre pedir ajuda para Deus. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho uma palavra aqui, não sei se encaixa perfeitamente no que eu estou dizendo, mas é em Lucas 12, 22. Eu vou ler aqui para você. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Essa é a palavra que eu tenho para vocês, e eu acho que se encaixa na minha vida, né? Não se preocupar com as coisas da manhã, é isso que eu estava falando agora há pouco. E não se preocupe, meu irmão. Volta para Cristo, você que está afastado. Você que não conhece Cristo, conhece. Se você não conhece, você vai numa igreja que lá a palavra de Deus vai ser dita para você, se você sente que precisa do nosso Senhor Jesus Cristo, cara, conhece que Ele é a verdade e a verdade liberta, sabe? Se você não acredita que Deus não existe, que papá, cara, experimente, entendeu? Experimenta. Ah, mas eu não acredito. Não, cara, vai numa igreja. Ninguém é forçado a crer, claro, todo mundo tem um livre-arbítrio, eu entendo, mas busque a Deus, cara, que Ele é a melhor escolha que você vai ter. Eu agradeço a você, curte esse vídeo, se você gostou, curte o vídeo, dá um like, mas é para a obra de Deus, não para mim, tá? Deus abençoe vocês, amém.